Capítulo 16 Batalhas Celestes. A notícia de que mais sentinelas estavam alocadas no ninhal se espalhou mais rápido do que um ataque de fogo, dos filhotes às rapinas. Mas o tecelão não era o único assunto entre os cavaleiros e as amazonas. Quando dezembro terminou, dando início ao mês de janeiro, a prova de treinamento e o fato de que os 5 últimos filhotes na corrida não continuariam no ninhal pareciam, de repente, muito mais iminentes do que antes. Por sorte, o que Agatha dissera a Iskandar no dia do Festival do Fogo havia se comprovado. Se invocasse uma combinação do elemento espírito e de qualquer um dos elementos que deveria estar usando no vínculo, Iskandar conseguia controlar Maroto. Nos melhores dias, podia invocar a magia do ar, da água, da terra e do fogo como todos os outros. Não era nem de longe bom o suficiente para evitar ser declarado nômade ao final da prova de treinamento, mas pelo menos não seria expulso ainda. Como se isso não fosse o bastante para ocupar seus pensamentos, logo todos os filhotes começaram a voar. Embora Iskandar, Flo, Bob e Mitchell ainda estivessem bastante presunçosos por terem voado antes da primeira aula. Depois de algumas lições, Iskandar ficou orgulhoso ao descobrir que Sorte do Maroto voava muito rápido, um dos mais rápidos de seu ano. E aprender a decolar e aterrissar com delicadeza, inclinar-se contra o vento e decifrar as correntes de ar era uma distração bem-vinda das reuniões do quarteto que Iskandar e seus amigos realizavam quase todas as noites. Encontrar o refúgio do espírito estava se mostrando tão complicado quanto Flo havia previsto. Mitchell passava horas nas bibliotecas procurando mapas antigos do ninhal, mas toda vez que achava que havia identificado um livro que poderia ser útil, as páginas que faziam referência ao refúgio do espírito tinham sido arrancadas. Certa noite, ele começou a chorar ao se deparar com mais um beco sem saída, e Iskandar se deu conta de que talvez Mitchell estivesse muito mais preocupado com seu primo Alf do que estava deixando transparecer. Enquanto isso, Flo e Bob percorriam as pontes suspensas do ninhal, investigando os quadrantes elementais em busca de qualquer pista que pudessem encontrar. Tentaram, inclusive, perguntar a cavaleiros e amazonas mais velhos, continentais e ilhéus, de seu refúgio, mas só conseguiram sorrisos enigmáticos. "Vocês vão descobrir no ano que vem", disse um voante. "Precisam passar na prova de treinamento primeiro", cantarolou um aspirante em tom condescendente. Iskandar ficou encarregado de procurar no solo, mas parecia meio estúpido procurar um toco no ninhal, um lugar repleto de árvores. Tentou bater a porta de Joby, mas o exímio em espírito não se dignou a atendê-lo e se certificava de nunca ficar sozinho com ele depois das aulas para os continentais. Quando não estava procurando o refúgio do espírito, o quarteto se juntava e repassava tudo o que sabia. Que Agatha era a carrasca, que Simon Fairfax estava vivo e em liberdade, que sentinelas estavam explodindo e que pessoas que não eram cavaleiros nem amazonas estavam desaparecendo, que o tecelão havia se vinculado ao unicórnio mais poderoso do mundo de alguma maneira, que o continente era um dos alvos e, o mais importante de tudo, que apenas Iskandar seria capaz de deter os planos do tecelão. O problema era que eles ainda não sabiam ao certo que planos eram esses. Certa manhã, no fim de fevereiro, algumas semanas depois do início da estação da água, Iskandar vestiu a jaqueta azul e o cachecol da mãe e foi em direção à árvore postal. Dentro de sua cápsula, encontrou uma carta de Kenna e torceu para que ler suas palavras aliviasse a preocupação com ela e com o pai, que lhe desse a sensação de que a vida deles estava muito distante das mortes das sentinelas do penhasco e do plano do tecelão. Embora, na realidade, ele soubesse que sua família não estava nem um pouco segura.
Querido Scar e Maroto, você perguntou das novidades, então aqui vão elas. Tenho conversado com outras pessoas pela internet, tipo um fórum de ajuda para pessoas como eu, que não se tornaram cavaleiros nem amazonas e não conseguem se acostumar com a ideia de que isso não vai mais acontecer. Não quero que se sinta mal, porque não é culpa sua. Mas às vezes, tenho a impressão de que minha vida é em preto e branco e não em cores. É impossível não ver unicórnios em toda parte. É impossível não sonhar com eles. E o problema é que agora, quando o papai tem um dia bom, ele só quer falar de você e de sorte do Maroto. E adoro falar disso em alguns dias, mas em outros, não. A tristeza e a culpa inundaram o peito de Skandar, e ele sentiu como se estivesse se afogando. Andava tão ocupado tentando encontrar o refúgio do espírito que quase não tinha escrito para Ken. Do estábulo, uma pulsão questionadora agitava o vínculo. Era a maneira de Maroto perguntar a ele o que havia de errado. Mas enquanto se dirigia para a muralha antes do treinamento, a única coisa na qual Skandar conseguia pensar era em como Kenna poderia estar destinada a um unicórnio, em como poderia até estar treinando ali, como uma ninhega, naquele exato momento, em como talvez tenha sido automaticamente reprovada no teste de criação por ter sido identificada como exímia em espírito, em como era cruel permitir que unicórnios vinculados ao espírito saíssem do ovo sozinhos e se tornassem selvagens, fadados a morrer para sempre. E em como tudo aquilo era culpa do tecelão. Do lado de fora da baía de Maroto havia uma silhueta. Skandar se aproximou, seu coração batendo furiosamente até identificar a pessoa. "Jamie!" exclamou ele, dando as boas-vindas. "Tudo bem?" Então Skandar viu sorte do Maroto. O unicórnio estava quase irreconhecível. Havia uma couraça de metal preto e reluzente sobre o peito do animal, proteções de metal que iam dos joelhos até a parte inferior das patas, uma cota de malha protegendo a barriga e uma espécie de capacete de metal cobrindo as orelhas. Ele estava idêntico aos unicórnios da Copa do Caos. Maroto guinchou, cumprimentando-o. Skandar teve a impressão de que ele parecia muito satisfeito consigo mesmo. Jamie o olhava de soslaio, esperando sua reação. "É tudo resistente a elementos. Qualquer ferreiro que diga que uma armadura pode ser completamente à prova de elementos está mentindo. É inacreditável!" "Inacreditável no bom sentido?" A voz de Jamie estava trêmula. Skandar não tinha se dado conta de como aquilo era estressante para o aprendiz de ferreiro. "No melhor sentido de todos", tranquilizou Skandar. Como de costume, Skandar verificou se a mancha de Maroto ainda estava coberta de verniz. Mas, de repente, sentiu-se triste. Ali, no estábulo, sorte do Maroto parecia um campeão. Mas será que conseguiria ganhar uma corrida se não pudesse usar seu elemento aliado da forma correta? A armadura de Skandar também se ajustou perfeitamente a ele. A flexibilidade da cota de malha em seus braços e pernas lhe dava liberdade de movimentos, e o peitoral não era muito pesado, permitindo que ele usasse a jaqueta azul por baixo para esconder a mutação, com espaço suficiente para respirar. Eles deixaram a muralha juntos, serpenteando por entre os troncos altos do ninhal e desviando das raízes maiores. Skandar de um lado de Maroto, tilintando em sua armadura, e Jamie do outro, segurando o capacete com viseira de Skandar. "Viu aqueles unicórnios de gelo gigantes no Festival da Água?" perguntou Jamie, embora sua voz estivesse mais triste do que o normal. "Não consegui ir. Estava muito ocupado com o treinamento", mentiu Skandar. Eles tinham passado o dia inteiro de frente para o quadro negro de Mitchell.
Ah, você perdeu. Eu fui com minha amiga Claire e nós... E Jamie parou de repente, incapaz de terminar a frase. Jamie? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Bem, o tecelão a levou, respondeu Jamie, a voz carregada de tristeza. Ainda não acredito que não ouvi nada. Moramos na mesma casa na árvore com os outros aprendizes de ferreiro da minha forja. O quarto dela fica bem ao lado do meu, e eu não ouvi nenhum ruído. Só ouvi a sirene de debandada e corri para o quarto dela. Ela não estava lá. Saí correndo e vi a marca branca do lado de fora da nossa casa, a marca do tecelão. Sinto muito, murmurou Iskander. Jamie suspirou. O mais estranho é que foi quase como se ela soubesse que alguma coisa ia acontecer. Até me deu um presente na noite anterior, um unicórnio de ferro que ela mesma tinha feito na forja, como se estivesse se despedindo ou algo assim. Mas deve ter sido só coincidência, eu acho. Iskander sabia exatamente o que Mitchell diria. Não acredito em coincidências. Primeiro, o primo de Mitchell, e agora, alguém que morava na mesma casa na árvore que Jamie. A impressão era de que o tecelão estava chegando cada vez mais perto. E não conseguimos tirar a marca de lá. Tentamos de tudo. A única coisa que consigo pensar sempre que a vejo é: e se eu for o próximo? É assim que todos pensam hoje em dia. Sinto muito pela sua amiga. Iskander colocou a mão no ombro de Jamie. Eu também, disse o ferreiro, e logo mudou de assunto. Não vai tirar esse cachecol? Talvez não caiba debaixo da sua armadura. Ah, eu... hesitou Iskander. Sabia que era bobagem, mas tinha passado a usá-lo para dar sorte. E, ultimamente, precisava de toda a sorte do mundo. Quer dizer, se você quiser mesmo usá-lo, acho que pode dar um jeito de colocá-lo por baixo. E Jamie pegou a ponta do cachecol, analisando a espessura do tecido entre os dedos. Onde conseguiu isso? Em 4 pontos? Era da minha mãe, respondeu Iskander em voz baixa. Disse Jamie, franzindo o senho. Interessante. Você é do continente, não é? Esse cachecol parece feito na ilha. Não tem como ter sido feito aqui, murmurou Iskander, mexendo na etiqueta que Kenna havia costurado com o nome dela. Enfim, disse Jamie. É melhor eu ir andando. Quero pegar um bom lugar. Para quê? Perguntou Iskander, enquanto Jamie o ajudava a montar. Maroto já estava quase alto demais para que Iskander montasse nele sem ajuda. Para assistir às batalhas celestes, é claro. Por que você achou que ia usar a armadura? Para um desfile de moda? Assim que Maroto pousou no platô dos filhotes, Iskander sentiu um frio na barriga ao ver todos os outros unicórnios com suas armaduras. Eram idênticos aos que crescera vendo na televisão. Vermelha estava magnífica, com uma armadura cor de ferrugem. Falcão parecia aterrorizante. Sua armadura incluía um capacete de metal com um buraco do qual saía o chifre. A armadura prateada de lâmina refletia o sol de quase primavera com tanta intensidade que os olhos de Iskander doíam só de olhar para ele. Os unicórnios não estavam confinados a um dos 4 campos de treinamento elemental como de costume. Ambos os grupos de treinamento, todos os 43 filhotes, perambulavam pelo platô gramado, suas explosões elementais obscurecendo a vista do ninhal com vestígios de magia. Os 4 instrutores estavam reunidos no centro de tudo, montados em seus unicórnios. Iskander sentiu o nervosismo tomar conta dele quando viu os assentos num dos extremos do campo de treinamento do elemento terra, como uma versão em menor escala
das arquibancadas do estádio da Copa do Caos. Alguns dos filhotes da ilha acenavam e gritavam na direção das arquibancadas. Ele se perguntou se as famílias de Flo e Mitchell estariam lá, e de repente sentiu que um pouco de tristeza se misturava ao frio na barriga. Queria que Kenna e o pai estivessem lá para vê-lo em sua armadura e sorrirem orgulhosos, como as famílias de ilhéus sentadas ali. Mas teria que esperar pela prova de treinamento. Ao passar montado em Maroto, Iskander avistou Joby, que estava olhando para o platô com um olhar perdido e o senho muito franzido. Os outros ilhéus haviam deixado vários lugares vazios ao redor de onde ele estava sentado. Claramente, a desconfiança em relação a cavaleiros sem unicórnios não se limitava ao ninhal. Maroto bufava, ansioso, e as pontas de suas asas se sacudiam, soltando faíscas. Com a armadura, o animal parecia mais pesado e perigoso, e a cota de malha que cobria o tronco tinia contra as botas pretas de Iskander. O garoto dava voltas com Maroto, tentando mantê-lo sob controle. Enquanto observava a instrutora O'Sullivan martelar uma placa que dizia início perto do campo de treinamento do ar, ele notou um vínculo azul brilhante que se estendia até a ave marinha celeste, na outra extremidade do platô. Iskander piscou, cerrando o punho e afastando o elemento espírito. Precisava se concentrar. Precisava lutar contra ele. A instrutora Sailor, do elemento ar, soou o apito, convocando os cavaleiros e as amazonas para se organizarem numa fileira. Iskander estava tão distraído, admirando os unicórnios com os quais não costumava treinar, que mal teve tempo de ajeitar Maroto antes que a instrutora apitasse novamente, pedindo silêncio. Hoje vamos dar início às batalhas celestes, gritou ela, indo de um lado para o outro em pesadelo da brisa boreal ao longo da fileira de unicórnios. Ela era, de longe, a instrutora mais jovem e a mais glamurosa do ninhal, com cachos cor-de-mel e uma capa amarela bordada com espirais de ar. Sua voz era sempre calma e suave, mas quando se irritava, as veias dos braços e do pescoço crepitavam e faiscavam como raios bifurcados. Naquele dia, ela estava usando sua voz mais tranquila, o que de alguma forma deixou Iskander ainda mais nervoso. Nos últimos meses, ensinamos vocês a atacar e a se defender usando a magia dos elementos, com o objetivo de prepará-los para as batalhas celestes. Na prova de treinamento, vencer uma batalha pode ser a diferença entre permanecer no ninhal e deixá-lo como nômade. Vocês não podem depender apenas de sua velocidade no voo. Precisam ser capazes de usar a magia dos elementos para garantir e melhorar sua posição. Psiu. Vermelha surgiu perto do ombro direito de Maroto. Os olhos de Mitchell brilhavam de emoção, o que Iskander achou muito estranho. O amigo detestava surpresas, e ter que lutar uns contra os outros era a maior e mais indesejável de todas até aquele momento. Você viu que meu pai veio me assistir lutar? Disse ele. Nem acredito que ele saiu da prisão só para vir até aqui, para assistir à minha primeira batalha celeste. O ninhal deve ter escrito para as famílias dos ilhéus e ele veio. Por minha causa! Dá para acreditar? Olhe! Ele nunca tinha visto Mitchell tão entusiasmado, nem mesmo quando Amber ficou com o rosto todo sujo de creme de chocolate. Iskander olhou para onde o amigo estava apontando e viu Ira Henderson com sua trança em cascata. Ele tinha a mesma expressão impassível que Mitchell fazia quando Bob o irritava. Será que vocês podem falar um pouco mais baixo? Pediu Flo, com a voz trêmula, montada em lâmina. Vocês podem se dar mal se continuarem conversando, e eu preciso muito ouvir o que os instrutores estão dizendo. Mitchell murmurou um pedido de desculpas. Bob revirou os olhos.
Vocês vão lutar em duplas, explicou a instrutora O'Sullivan, a voz mais severa que a da instrutora Saylor. As regras são... E ela fez uma pausa. Bem, na verdade, não temos nenhuma regra. Podem usar qualquer combinação de elementos, mas eu os aconselho a usar seu elemento aliado sempre que puderem. O primeiro a cruzar a linha de chegada vence. As chamas ao redor das orelhas do instrutor Anderson se movimentaram enquanto ele ria. Vocês parecem preocupados. Não fiquem. Vai ser muito divertido. Divertido? Sussurrou Marian, com os olhos castanhos temerosos. E se eu tiver que lutar contra Flo e Lâmina de Prata? Skander sentiu o estômago revirar. Tinham mesmo que fazer aquilo? E se Maroto jogasse Skander para longe em pleno voo? E se ele perdesse a Batalha Celeste de uma forma tão horrível que os instrutores decidissem declará-lo imediatamente um nômade? Ele se sentiu ainda pior ao ver que os curandeiros tinham chegado com macas. Então, quando a instrutora Saylor anunciou os pares, as coisas ficaram ainda piores. Skander Smith vai enfrentar Amber Fairfax. Skander resmungou. 42 filhotes, mas claro que tinha que ser ela. Bob e Albert lutaram primeiro. Skander viu que as mãos do pobre Albert tremiam nas rédeas antes mesmo de o apito soar. Por um momento, foi bonito ver alvorecer da águia com sua cauda branca flutuando no ar até que... Bum! Bob conjurou um tornado com a palma da mão e o lançou pelo céu em direção ao oponente. O vento atingiu as asas de águia com força e atirou violentamente do prumo. Skander viu que Albert tentava desesperadamente levantar um escudo de água. Você acha que ela vai eletrificar o escudo? Perguntou Flo, preocupada, enquanto a água tremeluzia de forma graciosa no ar. Mas, em vez disso, o tornado jogou a magia de Albert contra ele mesmo e empurrou a águia para cima, lançando-os para ainda mais longe da linha de chegada. Bob aterrissou com o falcão, galopando até a chegada. O vento diminuiu quase na mesma hora e Albert, envergonhado, cruzou sozinho a extensão do platô, trotando no lombo de águia. Muito bem! Gritaram Skander e Flo para Bob, enquanto ela se aproximava do quarteto montada em falcão. Bob deu de ombros. Ah, sim! É claro que eu ia ganhar. Podem me dar os parabéns quando eu vencer a prova de treinamento. Outros pares estavam mais em pé de igualdade. Sarika e Alastair travaram uma furiosa batalha celeste, rodeando um ao outro por quase metade da corrida. Vamos, Sarika! Gritou Skander. Continue! O fogo irrompeu no céu e, de repente, Caçadora do Crepúsculo estava caindo em espiral, com Alastair pendurado no pescoço da unicórnio. Os dois aterrissaram desajeitadamente e o garoto foi jogado no chão. Sarika pousou com o enigma equatorial pouco antes do fim e galopou sobre a linha de chegada, as unhas flamejantes de sua mutação dançando ao vento. Flo gritou ofegante. Olhem para a asa de Caçadora do Crepúsculo! Ainda estava pegando fogo. Acho que Alastair está sangrando, disse Skander. Enigma equatorial salivava, tentando voltar para o lugar onde Alastair havia caído. Caçadora do Crepúsculo protegia seu cavaleiro, enquanto outros unicórnios farejavam o ar e grunhiam famintos. Os curandeiros correram para o campo bem a tempo, levando Alastair, lívido, numa das macas. Amber Fairfax e Skander Smith, chamou a instrutora O'Sullivan. Use o elemento fogo, aconselhou Mitchell. Estatisticamente, você terá vantagem.
faça o melhor que puder. Só isso. Encorajou Flo. Bob sorriu. Acabe com a raça dela! Na linha de largada, Ladra Redemoinho grunhiu e bateu os cascos no chão. Maroto mostrou os dentes e tentou mordê-la, sacudindo Skandar. As bordas dos peitorais dos unicórnios rasparam umas nas outras, suas asas se chocando. Você vai cair, exímio em espírito! Rosnou Amber. Skandar cerrou os dentes. Na verdade, eu vou subir. Quando o apito soou, Maroto voou mais alto e mais rápido que Ladra, batendo as asas furiosamente de ambos os lados das pernas de Skandar. O garoto se preparou para enfrentar as correntes de ar, tentando se acostumar com o novo peso de sua armadura. Como vinha tentando havia semanas, imaginou os elementos espírito e fogo atuando lado a lado, o branco e o vermelho se misturando em sua mente. Mas não havia mais tempo. Debaixo dele, a palma de Amber emitiu um brilho verde floresta escuro, e rochas afiadas voaram na direção de Maroto, parecendo centenas de mísseis minúsculos. Skandar foi pego de surpresa. Esperava que Amber fosse usar o ar, o elemento ao qual era aliada, mas ela escolheu a terra. Maroto rugiu em tom de ameaça e Skandar sentiu a força do elemento espírito mais forte do que nunca, ainda mais forte do que quando havia passado pela mutação. Era como se um balão estivesse se expandindo dentro de seu peito, como se o poder do elemento estivesse crescendo do centro do próprio vínculo. Maroto! Avisou ele. Ainda usando o cachecol da mamãe, pelo visto. Amber havia direcionado seus mísseis para cima, mas quando Maroto desviou deles, toda a raiva que Skandar vinha reprimindo transbordou. Como você consegue viver assim? Como consegue sair por aí dizendo que seu pai está morto quando ele não está? Ele é um exímio em espírito! Gritou Amber friamente. Eu preferia que estivesse morto. Mas mísseis rochosos voaram de sua mão. Skandar percebeu um brilho branco em sua palma enquanto gritava em meio ao bater das asas de Maroto. Como tem coragem de dizer isso? Você não sabe como é perder um dos seus pais. Não pode dizer que prefere isso. Você não faz ideia do que está falando. Ele guiou Maroto para baixo, tentando se livrar de Amber e de suas pedras, mas ela o perseguiu pelo ar, sua mutação estelar cintilando na testa. Está perdido sem sua mamãezinha, exímio em espírito. Queria que ela... Skandar perdeu o controle. De repente, o elemento espírito era a única coisa que ele sentia no vínculo, no mundo. Estava em sua mente, sob sua pele, em cada respiração. O espírito tinha um cheiro diferente de todos os outros elementos. Sua magia de canela doce dançava na língua. A ligação mágica que o unia a Maroto zumbia. Seda. Seda. Este é o elemento para o qual você está destinado. E Skandar viu, mais nitidamente do que nunca, uma linha amarela brilhante que ia do coração de Amber, com a palma ainda emitindo um brilho verde, até o centro do peito de Ladra. Algum instinto fez Skandar esticar a palma da mão. Maroto guinchou de entusiasmo, e o coração de Skandar se alegrou quando as emoções do unicórnio colidiram com as suas. Por um momento fugaz, ele não se importou que fossem vistos. Não pensou nos alertas de Job. Skandar sabia o que fazer. Pela primeira vez, sabia exatamente como usar sua magia. Uma bola de alguma coisa brilhante saiu de sua palma e envolveu o fio amarelo que se projetava do coração de Amber. Ela foi pega de surpresa. A mão da garota parou de emitir o brilho verde e os mísseis de terra se precipitaram do céu. As palavras do livro do espírito flutuaram na mente de Skandar. Embora não seja um elemento de ataque particularmente forte,
as capacidades defensivas do espírito não têm paralelo entre os outros 4 elementos. Era a isso que o trecho se referia? Ele tinha a capacidade de deter a magia dentro do vínculo de um cavaleiro ou de uma amazona rival? Amber gritou, confusa. Iskander se deu conta do que tinha feito, do risco que tinha corrido. Precisava usar outro elemento. Tinha que fingir que estava lutando como todos os outros. Horrorizado, Iskander invocou o elemento fogo o mais rápido que pôde, mas algo havia mudado. A magia surgiu facilmente, embora ele continuasse sentindo a força e o cheiro do elemento espírito. Maroto rugiu, lançando diversas bolas de fogo que explodiam de sua boca. Amber recuperou a compostura e mudou para a água, disparando uma sucessão de jatos. Seus olhos se encheram de pânico ao perceber que não eram fortes o suficiente para resistir à tempestade de fogo de Maroto. Iskander também lançava chamas de sua palma agora. Então, de repente, Amber apontou para Maroto e gritou de medo. Iskander olhou para baixo. O pescoço de Maroto estava pegando fogo sob a armadura, e as chamas se espalhavam rapidamente pelos flancos da criatura. Geralmente, a crina e a cauda produziam faíscas dos elementos, mas não o corpo inteiro. Aquilo não era normal. Aquilo não acontecia. Naquele momento, as palavras do livro do espírito que ele não havia compreendido fizeram sentido. Os unicórnios aliados ao espírito têm a capacidade de se transformar e assumir a aparência dos próprios elementos. Mas ele não podia deixar que Maroto se transformasse em fogo. Mesmo na altura em que estavam, todos veriam. Todos entenderiam o que aquilo significava. Maroto! Calma, garoto! Pediu Iskander. Maroto bramiu e lançou outra bola de fogo em Ladra. Amber conjurou o escudo de água tarde demais, e ela não teve escolha a não ser desviar bruscamente. Iskander aproveitou a chance para agarrar as rédeas de Maroto e voar o mais rápido possível até o ponto final da corrida. Maroto tocou o chão e cruzou a linha de chegada segundos antes de Ladra redemoinho. Desmontar! Exclamou a instrutora O'Sullivan. Sob o peitoral da armadura, o coração de Iskander batia acelerado. Será que ela a havia visto? Será que mais alguém tinha visto? Muito bem, Iskander. Você venceu a batalha. Iskander sentiu alívio inundando seu corpo. Se a instrutora o tivesse visto usar o elemento espírito, com certeza não o teria parabenizado. Mais sorte da próxima vez, Amber. Precisa praticar um pouco mais esse escudo de água, não acha? Amber abaixou a cabeça. Apertem as mãos, por favor, ordenou a instrutora O'Sullivan. Amber mal tocou na mão de Iskander antes de se afastar, indignada. Iskander não tinha dúvidas de que ela sabia exatamente o que havia acontecido no ar. Foi um ataque de fogo muito forte para um exímio em água, observou a instrutora O'Sullivan. Você parecia até um aliado ao fogo. Iskander puxou a manga da jaqueta para baixo, nervoso. Mas a instrutora O'Sullivan não disse mais nada. Você venceu a Amber! Foi quase tão bom quanto o seu lendário arremesso de creme de chocolate! Bob e Falcão estavam esperando por ele perto das arquibancadas. Flo dava pequenas voltas em círculo com lâmina nas proximidades para mantê-lo sob controle. Acho que você até merece um sanduíche de emergência. Ah, não foi para tanto, disse Iskander rapidamente. Não precisa. Você que sabe. Aliás, desde quando ficou tão bom no fogo? Andou treinando escondido? Poderia ter me convidado. Fale baixo, pediu Iskander. Eu conto depois. Bob franziu a testa, mas não insistiu. Mitchell vai lutar contra uma garota exímia em água chamada Niam, do outro grupo de treinamento.
E aquela é nadadora da neve. Apontou Bob para uma unicórnio branca na linha de partida. É melhor ele vencer, senão vai falar nos nossos ouvidos para sempre. O pai dele está assistindo e tudo. Não está. Ele foi embora faz uns 15 minutos. Já? Sim, antes da sua batalha celeste com a Amber. O apito soou e Encanto da Noite Vermelha disparou em direção ao ar. Mas, na mesma hora, Iskandar e Bob se distraíram com uma conversa exaltada atrás das arquibancadas. Foi patético, Amber, de verdade. Eu ficaria surpresa se a deixassem entrar no Refúgio do Ar no ano que vem. A colmeia é para cavaleiros e amazonas de verdade. Iskandar sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem diante da crueldade com a qual a mulher falava. Owen também o chamava de patético na escola. Mas, mãe, o Iskandar não respeitou as regras. Ele... Tudo o que ouço são desculpas. Ressoou a voz. Na minha primeira batalha celeste, passei pela linha de chegada em menos de 10 segundos. E então, baixando a voz, ela acrescentou. Talvez você se pareça mais do que eu pensava com seu pai, aquele asqueroso exímio em espírito. Bob estremeceu ao ouvir aquelas palavras ríspidas. Desculpe, mãe. Vou praticar as transições entre os elementos. Vou me esforçar mais, prometo. A mulher fungou. É melhor mesmo. Ou eu mesma vou sugerir que você seja declarada nômade. Iskandar ouviu Amber abafar um soluço. Vamos, sussurrou ele, e os amigos se afastaram o mais rápido que puderam, junto com seus unicórnios cansados da batalha. Acho que isso explica por que a Amber é tão cruel com as pessoas, disse Bob, assim que eles não podiam mais ser ouvidos. Iskandar mal conseguia processar a informação. Sim, e aposto que também não foi ideia dela fingir que o pai morreu num ataque de unicórnios selvagens. Ele não conseguia acreditar que, de todas as pessoas, estava sentindo pena justamente de Amber. Nesse momento, um unicórnio vermelho veio galopando em direção a eles. Iskandar se deu conta de que era Encanto da Noite Vermelha, não só porque Maroto guinchou de felicidade ao ver a amiga, mas porque ela peidava alegremente a cada trote. Meu pai viu? Eu ganhei! Mitchell estava suando quando tirou o capacete e secou os óculos. Eu derrubei Niam com uma bola de fogo enorme! Foi quase um incêndio! Vou falar com ele! Iskandar e Bob se entreolharam, sentindo-se culpados. Não apenas o pai de Mitchell tinha ido embora antes de sua batalha celeste, mas eles também não haviam assistido a ela. Começou Iskandar. Então Bob interveio. Mitchell, seu pai não assistiu à sua batalha celeste. Ele, teve que sair para uma reunião do Conselho dos Sete. Alguma emergência na prisão. O semblante de Mitchell mudou na hora. Ele não ficou para assistir? Pela voz do amigo, Iskandar percebeu que ele estava segurando as lágrimas. Bob balançou a cabeça e Iskandar tentou fazer uma cara que desse a impressão de que não era a primeira vez que ouvia falar de uma emergência na prisão. Mas ele falou que a armadura da Vermelha estava incrível, disse Bob. Quer dizer, não tanto quanto a da Falcão, claro, mas ainda assim, como uma unicórnio do caos. O olhar de Mitchell pareceu um pouco menos desolado. Sério? Bob fez que sim com a cabeça, e Mitchell, agora mais feliz, foi levar Vermelha até o pavilhão. Isso foi muito legal da sua parte, sabia? Murmurou Iskandar para Bob. Ela deu de ombros, passando os dedos pelas mechas da crina cinza de Falcão. Se decepcionar, ainda mais com os pais, é a pior coisa do mundo. E ela hesitou. Por muito tempo, meus pais não aceitaram que meus ataques de pânico eram reais.
Eles achavam que eu estava querendo chamar a atenção. E eles ainda acham isso? Perguntou Skander timidamente. Bob balançou a cabeça. Não, eles acabaram entendendo no fim das contas, mas acho que Mitchell e o pai dele ainda vão levar um bom tempo para se sentarem juntos nesse pudim. Skander começou a rir. De novo não. Se sentarem juntos nesse pudim, nem os ilhéus vão engolir essa. Na verdade, eu ensinei isso para Mabel na semana passada, quando ela estava falando sem parar dos ilhéus passarem pela mutação mais cedo do que os continentais. E agora, ela ensinou para todos os amigos dela. Bob parecia extremamente satisfeita. Pouco tempo depois, Bob, Skander e Mitchell estavam montados em seus unicórnios, esperando para assistir ao combate final. Flo e Lâmina contra Mei e Favorita do Roseiral. Vamos, Mei! Gritou Amber ao passar. Ela se virou na direção deles com um sorriso doce e doentio. Sua amiga pode até ser uma amazona de prata, mas todo mundo sabe que ela morre de medo até da própria sombra. Ela não merece lâmina de prata. Eu não ficaria surpresa se tivessem misturado os ovos e dado um que não estava destinado a ela. Não é assim que funciona, disse Mitchell em voz alta assim que ela não podia mais ouvi-lo. Ela continua a mesma, murmurou Skander para Bob, mas ela não estava ouvindo. Estava observando Flo se atrapalhar com o capacete na linha de partida gramada. Parece que ela está prestes a vomitar, observou Bob. Mesmo vestindo sua reluzente armadura prateada, não havia como esconder a expressão de puro terror no rosto de Flo. Eu me pergunto se eles teriam coragem de declarar uma amazona de prata nômade, refletiu Mitchell. Mitchell! Exclamou Skander, virando-se para ele, chocado. Não diga isso! Ela vai se sair bem. Mas eles não precisavam se preocupar. Assim que a instrutora O'Sullivan apitou, Lâmina de Prata disparou como uma bala, ficando 1 segundo à frente de Favorita do Roseiral. Foi o suficiente. Flo virou Lâmina bruscamente no ar, a palma da mão emitindo um brilho verde, e antes mesmo que os cascos traseiros de Favorita deixassem o solo, um monte de lama espessa se chocou contra ela, seguido de uma rajada de areia. Agora que sua oponente estava atordoada, com a visão comprometida pela areia e presa ao chão, Flo criou uma barreira de terra que cercou Favorita e Mei, encerrando as duas numa prisão de barro que as deixou incapazes de decolar. Satisfeita, Flo girou seu unicórnio prateado no ar e, como um borrão de prata ofuscante, cruzou a linha de chegada. Os espectadores aplaudiram mais alto do que em qualquer uma das outras batalhas celestes. A única pessoa que não aplaudiu foi Bob, as sobrancelhas escuras franzidas numa carranca. Não gosto dessa nova conexão entre Flo e Lâmina que começou depois que ele a salvou na debandada. Se continuarem assim, nunca vou vencê-los na prova de treinamento. Skander, chamou o instrutor Worshan, surgindo na frente dos 3 amigos. Ele estava olhando para Skander e parecia furioso. Posso falar com você 1 minuto? O instrutor levou Maroto e ele até o pavilhão azul da água. Tinha um aspecto terrível, atormentado, como se estivesse há dias sem dormir. O que você estava fazendo, usando o elemento espírito numa batalha celeste? Os membros do conselho estavam assistindo. E se eles tivessem notado a magia da Terra de Amber se extinguindo no vínculo? Você deu sorte de estarem tão alto no ar, mas ainda assim, foi completamente imprudente. Skander tentou explicar. Eu não fiz de propósito. Encontrei uma maneira de deixar o espírito entrar no vínculo para que Maroto não enlouqueça, mas acabei perdendo o controle. Só isso. Só que funcionou no fim das contas, e eu consegui sentir os elementos trabalhando juntos.
No fim das contas, não é bom o suficiente, Iskandar. Está na cara que você não tem a habilidade necessária para combiná-los. Então tem que continuar bloqueando. Joby parecia fora de si. Partículas de saliva voavam por todos os lados enquanto ele se esforçava para não elevar a voz. Isso é difícil, está bem? Você não entende. E Iskandar estava perdendo a paciência, podia sentir. Você nunca teve que esconder o elemento espírito? Nunca teve que impedir sua unicórnio de usá-lo? Não é tão fácil quanto parece. Não é só bloquear e pronto. Maroto sabe que é aliado ao espírito. E se eu continuar bloqueando nosso elemento, ele vai ficar louco, selvagem. Assim é melhor. O Círculo de Prata, a Comodoro do Caos, o Conselho, todos vão querer você morto se descobrirem. Iskandar, por favor, você tem que entender. Joby parecia que estava prestes a bater em Iskandar, ou irromper em lágrimas e que não conseguia decidir entre uma coisa e outra. Eu entendo, disse ele, empurrando Maroto para longe de Joby. Entendo que você esteja com medo de se arriscar para ajudar. Isso é com você, mas não importa quanto tempo leve, eu vou entrar no refúgio do espírito. Como você sabe do refúgio? Perguntou Joby incrédulo. E entrar lá é uma insensatez sem tamanho. Fica bem no meio da clareira do ninhal. Você vai ser descoberto. Vai ser visto. Está arriscando tudo. E para quê? Não posso viver como você, disse Iskandar com tristeza. Não posso passar o resto da vida fingindo ser algo que não sou. E não vou ficar escondido no ninhal sem fazer nada, se tenho uma chance de impedir os planos do tecelão. Enquanto se afastava, montado em Maroto, Iskandar de repente se deu conta do que Joby tinha dito. Fica bem no meio da clareira do ninhal. Então, milagrosamente, sabia exatamente onde ficava o refúgio do espírito. Iskandar estava tão ansioso para se juntar aos amigos, para dar a boa notícia a eles, que nem olhou para Joby e não viu a expressão no rosto do exímio em espírito passar de desolação para determinação.